Gente, segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Você vai ter nessa única lei, a gente tem a primeira, segunda, terceira lei, só a segunda lei é que tem uma fórmula que você precisa acompanhar. Então, para isso, eu vou pedir que você, por favor, pegue aí o seu microfone do Google Meet, você desligue aí o microfone um pouquinho, né? Desliga o microfone do Google Meet para você poder acompanhar, né? E eu vou começar aqui a gravar as aulinhas, né, os mini vídeos e mandar ali no grupinho do Fundamental 2 do sétimo ano. Então aqui, ó, segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Nós estamos aqui na página 8, ok? Então aqui na página 8 a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, ela sempre vai ser medida em newtons, isso sempre. A massa sempre vai ser medida em quilos, né, quilograma. E a aceleração sempre vai ser medida em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui é uma constante. Força resultante medida em newtons, massa medida em quilos e a aceleração em metros por segundo. Para a gente dar uma olhadinha aqui na segunda lei de Newton, a gente vai comparar agora na página 8 a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela definia o quê? O estado de repouso e do movimento dos corpos. Ou seja, a bola vai ficar parada ali eternamente, forever, né? Se você não movimentar ela, o princípio da inércia. Ela tende a ficar parada, ela tende a ficar em repouso se você não colocar ela em movimento. Mas se você colocá-la em movimento, a tendência dela é ficar constantemente em movimento, a menos que alguma coisa a paralise. Enquanto que a primeira lei de Newton, ela fala da inércia, né, que é a parte de repouso e movimento dos corpos, a segunda lei de Newton vai falar da força resultante e da aceleração. Eu preciso saber quanto de força eu preciso para colocar algo em movimento e qual é essa aceleração. Então, a gente vai ter, nessa segunda lei, um tratamento assim, ó. A mudança no estado de movimento de um corpo é proporcional à força. Ou seja, se eu trazer para vocês na memória aquilo que a gente acabou de discutir aqui, que tá lá a Graziele tentando empurrar eu ou tentando empurrar o Arthurzinho num carrinho de compras, né? Qual dessas situações que ela vai ter que fazer mais força? Quando ela me empurra ou quando ela empurra o Arthurzinho? Alguém tá aí? Oi, alguém tá aí? Oi, tô aqui. Oi, pronto. Então, a Graziele vai ter que fazer mais força. Ela tem que fazer mais força para me empurrar do que para empurrar o Arthurzinho. Então, se ela tem que fazer mais força para me empurrar, eu vou me movimentar bem menos porque eu sou mais pesada. Já se ela tiver que empurrar o Arthurzinho, ela vai fazer pouca força e ele vai se movimentar mais rápido, porque ele é mais leve. Então, a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força aplicada sobre ele, favorecendo o movimento na mesma direção de força. Então, isso aqui é uma constante, tá? Essa lei expressa o quê? Expressa uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, entre a força resultante aplicada e a aceleração. Se eu aplicar mais força, eu vou ter mais aceleração. Então, a minha força resultante vai ser baseada nisso, tá? Se eu tiver que aplicar... Oi, pode falar. É que o meu celular aqui deu um negócio lá quando eu fui escutar o áudio de Charles lá no grupo, tava escutando o áudio. Aí quando terminou, né, o áudio, baixou tudinho, tia. Mas você pegou alguma coisa? Eu tô escutando o que a senhora tá falando, só que tipo assim, muito, mas muito baixo. Eu tô com o alto falando, do lado do meu ouvido, com o celular Então no você máximo. tem que sair do E mal Google tá Meet escutando a senhora. e você tem que sair do Google Meet e entrar de novo. É só sair e entrar de novo que o alto-falante volta a funcionar. Tá bom? Você sai e entra de novo que funciona, tá? Então, ó, aqui você tem que saber que aceleração é um tipo de grandeza que a gente vai utilizar na física. Você tem que saber também que a massa é outro tipo de grandeza que a gente vai utilizar na física. E a força aplicada é outro tipo de grandeza. Então, quanto de força eu preciso fazer para movimentar quase 100 quilos da tia Patrícia em relação a quase 25 do Arthurzinho?
Meu Deus. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, aqui, ó, você tem essa imagem no seu livro, na página 8, né? Eu usei justamente a ideia do carrinho de supermercado para tornar isso bem claro para vocês. Então, por exemplo, se você for empurrar esse carrinho de mercado, né? Eu preciso ter uma força resultante aplicada sobre ele. E quanto maior for essa força, maior vai ser a aceleração que ele vai adquirir. Então, a aceleração de um corpo vai depender também da sua massa, né? Por quê? Se a massa que é medida em quilos, a massa de um corpo medida em quilos, ela for maior do que a dificuldade de mudar o seu estado de repouso e movimento, então vai ser menor a aceleração. A gente entra aqui na parte da tia Paty, né? Como eu tenho uma massa muito maior do que a do Arthurzinho, a força vai ser maior, mas a aceleração vai ser menor. Porque quanto mais massa... facilmente. Isso. Quanto maior for a massa, maior vai ser a força, mas menor vai ser a aceleração. Quanto menor for a massa, maior vai ser a aceleração e menor vai ser a força, né? Então, a gente pode concluir que aceleração e massa são grandezas inversamente proporcionais, porque quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. É só você se lembrar de mim e do Arthurzinho, você vai se lembrar de como utilizar esse princípio, tá? Então, aqui, ó, como eu já utilizei o nosso exemplo, que é mais fácil de vocês entenderem, imagina aqui que essa pessoa aqui é a Graziella e aqui é o Arthurzinho, né? Bem levezinho. Quanto menos massa, maior vai ser a aceleração, menor vai ser a força. Agora, coloca eu aqui dentro desse carrinho, né? Quanto maior for a massa, maior vai ser a força e menor vai ser a aceleração. Sabe, tia? Não fala que vai quebrar o carrinho, não. Que coisa, isso aqui vai pro YouTube. Tia. Isso vai pro YouTube? É sério, tia. Diga, pode dizer. Eu também tô na mista, tô com 53 quilos. É sério, se você for empurrar a tia num carrinho de... Lá vem o Jefferson falando coisa... Você coloca os dois fogos de artifício mais potentes que tem pra fazer uma turbina. Pronto! Agora sim! Aí sim, né, bonitão? Ninguém merece. Zomba na minha cara. Nem te digo nada, tá? Vou fingir que não escutei. Caralho, borracha. Mas aqui, ó, continuando, ó. Então você tem aqui na página 8 a informação que vai te trazer aí a relação da força resultante, né? Como que ela pode ser expressa? Força resultante é medida em newtons, representado por N maiúsculo. Vai ser a igualdade de massa vezes aceleração. Massa sempre medida em quilos, aceleração sempre medida em metros por segundo, tá? Então, a força resultante aplicada sobre um corpo vai ser igual a massa vezes aceleração, tá? Então, é sempre assim, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Onde é que a gente vê isso? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente pode dizer que a força é igual a massa vezes aceleração. Massa vai ser sempre medida em quilos, aceleração sempre medida em metros por segundo. Pronto. Força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração, tá? É a mesma coisa que dizer que a aceleração é a força dividido pela massa. É a mesma coisa. Eu posso dizer que a força vai ser igual a massa vezes aceleração, ou que a aceleração é igual a força dividido pela massa, tá? Se a força for maior, você tem que entender que a aceleração vai ser maior, certo? Força maior, aceleração maior. Força maior, aceleração maior. Se você me empurrar com bastante força, a aceleração vai ser forte, vai ser bastante força também. Mas se a massa for maior, a gente tem que entender que a aceleração vai ser menor. Então, se a massa for maior, se tiver mais peso, né, se a massa for maior, a aceleração vai ser menor. Então, a gente tem aqui uma visualização, ó. Tem um homem empurrando um bloco de gelo numa pista de gelo, né? Então, um bloco de gelo que vai ter que deslizar numa pista de gelo. A pista já é escorregadia, né? Mas ele tá calçado aqui umas botas especiais de gelo, ó, tá vendo? Então, ele vai empurrar.
Ele empurra esse bloco ele vai encontrar a força resultante, né? Mas ela tem aqui algumas coisas que vai parar ele. O atrito que está causando no chão, a força da resistência do vento não, do ar, né? Então, a gente tem que ter as ideias de força. Existe a força-peso, que a gente vai ver isso aqui melhor na próxima aula. A força normal, que está sendo aplicada. O atrito com o ar, o atrito com o chão. Tudo isso é a nossa força resultante. Meu peso. Tá? Tudo isso é a nossa força resultante. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas eu quero trazer uma curiosidade aqui para vocês entenderem melhor esse princípio. Por exemplo, eu tenho aqui uma gota de chuva, né? Você sabia que se a gota de chuva ela não enfrentasse a resistência do ar antes de cair em cima de você, se ela não tivesse essa resistência, né? Enquanto ela está caindo, né, forçada pela gravidade, ela também está encontrando ali a resistência do ar, né? Você sabia que se ela não caísse com essa resistência do ar e caísse sem a gravidade, sem a resistência do ar, né? Só com a gravidade, ela iria cair a 19.600 metros por segundo. E ela iria cair em cima da sua cabeça com um peso de 18 vezes a bala de um revólver, calibre 38. Imagina você aqui debaixo da gotinha. O que poderia acontecer se não tivesse a resistência do ar, né? Então, a resistência do ar, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma força de arrasto, né? O que é a resistência, né? Ela vai resistir ao ar. E aí, essa força de arrasto, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir um contrapeso, né? Ou seja, a força de arrasto ela para cima, ou seja, bloqueia ela de cair. A força-peso traz ela para baixo. Chega uma hora que ela exerce uma força resultante nula, ou seja, ela para de acelerar, né? Quando ela para de acelerar, ela não vai mais causar dor, porque a força dela foi anulada. É a mesma coisa que acontece aqui com os paraquedistas. Quando eles vão pular de paraquedas, eles sabem que eles vão pular, mas que ao puxar o paraquedas, ele vai fazer uma força de arrasto forte o suficiente que vai permitir a eles fazerem um pouso seguro, sem colocar a vida em risco, certo? Então, é por isso que você não morre aí morto, né, atingido por um projétil, né, de chuva, de pingo de chuva. Tá certo? É interessante a gente saber essas coisas, né? Porque senão a gente não conhece, né, a questão de aceleração, né, e tudo mais. Então, continuando aqui, ó, com o nosso slide, a gente vai compreender também aqui a terceira lei Tem de duas Newton. palavras. Opa! Alguém descobriu um segredo! Alguém descobriu um segredo que foi revelado, né? Então, a lei de Newton, a terceira lei de Newton, lei do princípio da ação e da reação. Essa é simples. Essa talvez seja a mais simples de todas, para você entender. Para toda ação, existe uma reação de mesma direção, mas no sentido oposto, tá? Então, aqui a gente vai ter uma terceira lei. Você já deve ter conhecido isso de ver aí em vídeos na internet, né? Para toda ação existe uma reação igual e contrária, né? O que está acontecendo aqui que eu não posso gravar? Por que eu não posso gravar? Ah, eu não posso gravar porque eu estou no Google Meet. Peraí que eu vou sair aqui do Google Meet. Gente, é porque eu estou com um celular só. Aí isso aqui bagunça, buga a minha mente. Pronto, deixa eu sair aqui, pronto. Ô, na moral, tia. Oi. Na hora que você falou o negócio da bala, meu celular morreu. Foi atingido pela bala. Então, terceira lei de Newton. Para toda força, para toda ação, existe uma reação igual e contrária. Então, aqui ó, na página 9, você está vendo a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton é assim. Vamos imaginar duas pessoas patinando, né? Uma de frente para a outra, certo? Em determinado momento, eles se empurram. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer quando eles se empurrarem? Meu Deus. Então, um vai para trás, o outro vai para trás, não é isso? Por quê? Porque eles exerceram força igual e essa força acaba empurrando ele em sentidos opostos, né? Então, esse aqui é o princípio, o terceiro princípio de Newton, né? Toda reação... É como se fosse dando um Kamehameha no chão. Isso, exatamente. Para toda ação... Ele é empurrado, aí a terra também... Isso.
Toda ação vai gerar uma reação igual, porém oposta. Dragon Ball ensinando lei de Newton. Isso. Imagine você andando no chão da sua casa ali, você tá pisando no chão descalço. Aí, de repente, você bate o seu dedinho naquela quina da mesa da casa da sua mãe. Doeu? Não é que você chutou a mesa. Tem dia que a cadeira anda 3 metros, só. Exatamente. É que a mesa, ela também exerceu a mesma força, né, contrária. Você teve uma ação, a mesa deu uma reação oposta e contrária. Por isso que você sentiu aquela dor. Então, aqui, ó, a gente tem 2 corpos, certo? O patinador A, patinadora B. Quando eles se encostam e eles se empurram, automaticamente eles vão em direções opostas. Porque é isso, a ação vai ter uma reação igual, da mesma força, só que em sentidos diferentes, tá? Aqui, ó, você vai ver ainda na sua página 9, esse exercício aqui de mente, ó. Imagine você que o menino está aqui, ó, dentro do barco e ele quer chegar aqui no cais, certo? Quando ele pisar aqui na bordinha do barco, o que que vai acontecer? Ele vai jogar uma força, ele vai impulsionar o barco. O barco vai para um lado, mas ao mesmo tempo empurra ele para o outro lado. Então, essa ação vai gerar uma reação igual e contrária. Ele vai para um lado e o outro vai para o outro. O pé dele está empurrando o barco para cá, isso é a ação. O barco está empurrando ele para lá, essa é a reação, tá? Então, aqui a gente vê que a força, ela vai ser a interação, pelo menos, de 2 corpos, né? Aonde os 2 corpos vão produzir aceleração constante, só que um em direção contrária do outro, tá? Então, quando o cara pula de um barco sem a liberdade de se mover, a pessoa vai acabar exercendo força sobre o barco, vai empurrar o barco para trás, mas o barco exerce uma força sobre a pessoa, empurrando a pessoa para frente. E aqui, ó, a gente tem, então, as 3 leis sintetizadas, né? As forças que resultam, então, da interação de 2 corpos, pelo menos, né? Que a gente vai chamar aí de paração e reação, né? Paração e reação. De acordo com a 3ª lei de Newton, né? A gente vai ter 2 corpos com a mesma intensidade e direção, né? Se a ação é horizontal, vai ter intensidade de 100 newtons. A reação também horizontal tem que ter intensidade de 100 newtons. Horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, a mesma força vai ser exercida. Se exerceu 100 newtons para a direita, vai ser 100 newtons para a esquerda. Sentidos opostos. Se a reação tem sentido para a direita, a reação vai ter sentido para a esquerda, né? Então, a direção vai ter a mesma força medida em newtons, a reação em sentidos opostos vai ser direita contra esquerda ou então acima contra abaixo, tá certo? E as forças de ação... É o negócio que é na horizontal para esquerda, para direita. É tipo quando você pula na areia, tipo, você vai pegar o impulso para frente, vai a areia que tá voltando o seu pé para trás, com uma reação, né? Exatamente, que ótimo exemplo você trouxe. Ótimo, é isso mesmo. Ao passo que você está pensando que você está movimentando a areia de lugar, ela também está te impulsionando para frente numa reação contrária e igual, uma força resultante igual, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Deixa eu cortar aqui esse videozinho, mandar aqui no grupo, senão vai ficar grande demais. Aqui, imagine vocês o seguinte, tá? Eu tenho um campeonato de cabo de guerra, tá bom? Temos a equipe vermelha e temos a equipe branca. Tudo bem até aqui? Vocês estão vendo aí 2 equipes, tá? As 2 equipes têm um treinador. E esse treinador explicou para a equipe vermelha o seguinte. Ó, equipe vermelha, vocês vão fazer o seguinte. A estratégia para vocês é segurar bem forte com as mãos. Faça força com as mãos. Então, a equipe vermelha, ela tem um técnico que entende de física, mas mandou eles fazerem forças com as mãos. A equipe branca também tem um técnico que entende de física e disse para eles, ó, as mãos é só para apoiar. Finque os pés no chão, porque aí vocês vão ter resistência. Um diz que a resistência está nos braços, né? O outro diz que a resistência está nos pés. Quem que você acha que vai ganhar o cabo de guerra?
A equipe que diz que tem resistência nas mãos ou a que tem resistência nos pés? Eu acho que a que tem resistência nos pés. Por quê? Porque eles vão fincar o pé na areia que vai dar a reação de força. Então vamos ver aqui, né? Ó, quando você tem a força só na mão, você vai participar agora da terceira lei de Newton. Por quê? Você vai puxar a corda para cá, mas a reação é que o seu corpo também seja puxado. Porque você vai fazer com que a mesma força, a mesma força resultante em newtons que você está puxando na sua direção, ela também vai ser puxada, né, com a outra parte do cabo. Então, essa estratégia aqui de segurar e fazer a força resultante só com as mãos não é uma estratégia muito boa para o cabo de guerra, porque o seu corpo vai acabar sendo projetado para frente, né? Agora aqui, ó, tá vendo? Se você fincar o pé no chão, que nem tá fazendo aqui, a força é igual, mas a resistência também é igual. Então, você tem uma ação e uma reação iguais. Então, é isso que ele colocou aqui, ó. Faça força no pé, aqui a equipe branca. A equipe branca foi, fez força, a equipe vermelha veio para frente e despencou, né? Por isso que a equipe branca ganhou, né? O cabo de guerra. Por quê? Porque eles exerceram a mesma força, mas eles também exerceram a mesma resistência, certo? Então, foi isso que aconteceu. Isso que fala a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala que a ação, ela vai ter uma reação igual e contrária, tá? Então, aqui tem a síntese das 3 leis de Newton, tá? Primeira lei, se a força resultante ela é nula, né? Se não tiver força sendo exercida, o movimento não existe. Então, a força resultante é nula. O corpo está em repouso, em movimento. Mas se a velocidade é constante e não tiver nada que pare aquele corpo, a tendência é que ele continue se movimentando constantemente, né? A menos que tenha alguma coisa que o pare. Então, esse é o princípio da inércia. Segunda lei, se a força resultante é diferente de zero, ela vai provocar aceleração no corpo, porque a força resultante vai ser massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, as forças aparecem em pares, ou seja, ação e reação. Para toda ação, tem uma reação igual e constante, certo? A gente já viu, então, aqui as leis. Vamos fazer agora os exercícios? Beleza? Página 10. 10 não, perdão, 11. 11, página 11. A gente vai fazer a página 11 a 12 e aí a gente vai fazer ali o LDA, tá bom? Belezinha? Só que eu vou fazer assim, o LDA, eu vou fazer a gravação e vou mandar pra vocês bem rapidinho, depois vocês olham lá no grupo. Por causa da hora. Oi? Quê? Página 11, é? 11, tá marcada aí, ó, na tela. Página 11 diz assim, ó. Garfield é um personagem de tirinhas conhecido por ser preguiçoso e comilão. Leia a tirinha a seguir e responda por que a primeira lei de Newton, enunciada por Garfield, está incompleta. Por que está incompleta, hein? Ó, o carinha diz assim, ó. Você é preguiçoso. Aí ele diz, não estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Por que essa lei está incompleta? Ele faz a ciência dela, meus amigos. Ele faz a ciência dele. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso até que alguma coisa coloque ele em movimento. Por isso que está incompleto. Tá bom? Então, vamos ver aqui a resposta. Deixa o meu slide responder. Os corpos tendem a permanecer em repouso até que o tirem de lá. Exatamente. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, todo o corpo pode continuar em repouso, né, sem movimento, ou ele pode continuar numa linha reta de movimento. Isso vai depender de algo que os tire do lugar, tá bom? Então, tá aí a respostinha para você colocar, tá bom? Coloque aí a respostinha no seu livro, de acordo com o que você compreende, beleza? Se você quiser printar a tela, tia, posso printar a tela para fazer depois? Pode, 100% pode, sem problema, tá? Aqui a gente está estudando todo mundo junto, a gente tem que ter liberalidade para a gente poder aprender também, senão a gente fica doido nessa quarentena. É ou não é, gente? Tem alguém copiando? Com certeza.
Já tô acostumada. Pois eu não tô acostumada, não. Costumo não com esse negócio. Felipe não está hoje presente, que milagre, gente. Eu tava acostumada antes de começar. Nossa, me senti uma carrasca agora. A questão é assim, a gente não sai de casa, mas a gente tá sentindo uma quarentena porque a gente quer ter a opção de sair de casa, a gente quer negar sair de casa, entende? A gente quer ter opção. Verdade. Essa é a questão. É velho. Estamos de boa, né? Próxima questão, ó. 2 e 3. Aqui é só para marcar um xizinho de boas, ó. Pergunta 2. Não é necessária a existência de uma força resultante quando? Quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme? Para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme? Para manter um corpo em movimento circular e uniforme? Para mudar a direção do movimento de um objeto sem alterar o módulo de sua velocidade? Ou em nenhum dos casos anteriores? A, B, C, D ou E? Eu acho que é a E. A E? Eu acho que é a E, galerinha. Ó, a gente não precisamos da existência de uma força resultante atuando para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então, para a gente manter um objeto em movimento constante, retilíneo e uniforme, né, a gente não precisa de uma força resultante. Acertei. Acertou, né? Eu botei a A na primeira. Pois é, que é a B, Não sabia viu? essa daí, não. Caraca. Na 3, um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro para-brisa. Eita! Ai, 3 pessoas dão as seguintes explicações para o fato. A primeira pessoa diz: o carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. A segunda pessoa diz: o banco do carro impulsionou a pessoa para a frente no instante do freio. E a terceira pessoa diz: o passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente. Com quem que a gente pode concordar? Eu coloquei a C. Eu coloquei a C. A gente concorda com a primeira e com a segunda, só com a primeira e com a terceira, só com a segunda, com todo mundo? A primeira e a terceira. A gente vai concordar só com a primeira pessoa. Cadê? Não vai responder, não? Meu slide não tá funcionando. Meu slide... Ah, tá aqui. Pronto. Só a primeira pessoa, sabe por quê? Porque aqui a gente está vendo o princípio da inércia, né? O carro estava em movimento, certo? Ele estava em constante movimento. Só que quando ele foi freado bruscamente, né? A tendência da pessoa é que ela continuasse em movimento, né? O que aconteceu foi que o para-brisa estava na frente dela, então o para-brisa parou ela, tá? Então a primeira pessoa que... Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão vendo a tela? Tá projetando aí bem direitinho? a gente descobriu uma forma de boa. Pronto, é porque hoje eu tô sem retorno, viu? Vai me dizendo aí se tá funcionando direitinho. Agora a gente vem pra cá, ó. É que meu slide hoje tá tendo um delay para ir adiante. A gente vai para o exercício 4, tá bom? Aqui, ó. Com base nos conceitos sobre inércia dos corpos e nas ilustrações de um passageiro no interior de um carro acelerando e freando, responda as questões. Qual é a função do cinto de segurança num carro em movimento que sofra uma colisão frontal? Segurar o passageiro. Segurar o passageiro? É, mais ou menos. A função do cinto de segurança é justamente parar o movimento da pessoa. Se ela não tiver o cinto de segurança, ela vai bater a cara lá no para-brisa, como a gente viu agora, né? Na questão 3. Então, é justamente isso. Na colisão frontal, né? O carro batendo de frente, né? O carro, ou então ele reduzindo a velocidade bruscamente, né? Que no exercício 3, batendo ali no freio, o corpo da pessoa tende a continuar em movimento, né?
Então, a função do cinto é parar o movimento da pessoa. Pode acontecer um acidente batendo no... Isso. Mas aí você registra assim, cabine sai voando. Você tem que registrar assim, a função do cinto é parar o movimento da pessoa. A letra B. Para você explicar qual é a finalidade do encosto da cabeça, a gente falou isso na aula passada. Por que é importante o encosto da cabeça no banco do carro parado? É pra quando o cara bater, tipo assim, acontecer ou frear, se o pescoço dele for totalmente para trás, pode ocorrer o risco de quebrar. Aí colocar isso nos carros, que era para não acontecer mais isso. Isso, exatamente. Então, a função do encosto de cabeça é justamente isso que você falou. Parabéns, viu? Prestou atenção na aula, hein? Então, o encosto de cabeça, ele evita que o pescoço da pessoa se dobre para trás na batida, causando uma lesão muito grave, certo? Por quê? Porque no caso aqui são os dois princípios da inércia. Primeiro, o carro está em constante movimento, né? Em direção à frente. Alguma coisa vai parar ele, ou um choque frontal, ou uma freada brusca. A tendência do corpo da pessoa é continuar indo para frente, até que alguma coisa pare ela. Por isso que o cinto de segurança foi colocado. Já no caso do encosto de cabeça, é para uma questão do carro parado. O carro parado, e aí ele sofre o impacto atrás dele, ou seja, o carro estava inércia, né? Estava ali parado, sem movimento, mas ele sofre ali um choque brusco. Isso impulsiona a cabeça do passageiro, né? Ou então do motorista para trás e pode causar uma lesão. Então aqui vocês conjecturem aí a resposta de vocês da maneira mais adequada, tá bom? A página 12, eu vou deixar para fazer com vocês aqui na próxima aula, tá bom? Vou deixar para passar na próxima aula aqui para vocês, beleza? A gente vai pro LDA. Cata o LDA aí, pessoal. Beleza, cata o LDA aí pra vocês. É nóis, tá bom?